Olá! Um dos bairros mais afetados no temporal de fim de semana foi a Ilha do Caxangá, que novamente foi tomada pelo Paquequer, que transbordou, invadiu residências e, resultado, muitos dos moradores dessa localidade, que fica ao lado do nosso principal curso d'água, perderam móveis, roupas, ou seja, fruto de trabalho, de anos aí de esforço, mas é uma situação que se repete a cada temporal, né? Visto que a Ilha do Caxangá fica boa parte dessa comunidade praticamente dentro do curso d'água. E diante desse risco a cada verão, há muito tempo vem se discutindo a criação de um novo bairro ou de um condomínio, da construção de um prédio que atenda esses moradores para que esse local seja desocupado. Mas, apesar de ser uma promessa antiga, a cada temporal é a mesma situação. Tentando resolver essa questão, foi apresentada na Câmara Municipal mais uma vez uma moção pedindo que a Prefeitura de Teresópolis realize um estudo para a desapropriação de uma área e busque recursos para a construção desse, entre aspas, novo bairro, dessa nova ilha do Caxangá. A moção é de autoria do vereador Diego Barbosa. É muito triste saber que as pessoas vão perder tudo toda vez. A Ilha do Caxangá ela precisa de cuidado. E o cuidado que a Ilha do Caxangá precisa, mais do que o Rio Limpo, ou parte do Rio Limpo, é a moradia digna. A Constituição Federal, no seu artigo 6º, garante moradia digna à nossa população. Existem lugares que podem ser desapropriados, que podem ser estudados, para que a Ilha do Caxangá tenha um lugar digno, para que aquelas famílias possam viver em paz, como a nossa família aqui vive em paz, como a gente tem um teto para poder dormir, aquelas famílias precisam. Teresópolis é uma das cidades que mais tem a população vivendo em área de risco dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, segundo dados do CEMADEM. Segundo lugar. No ano passado, a gente falava nas sessões, nos últimos anos, tem gente que trabalha o ano inteiro para morrer no verão. E é uma frase que pode chocar, mas a realidade é essa. E a gente tem que tratar esse tema com a gravidade que ele merece. Mas também, moradia digna para a Ilha do Caxangá não é pegar aquelas pessoas dali e tirarem ela dos seus territórios, como infelizmente foi feito na época da enchente. Hoje existe a Fazenda Hermitage, quem está ali está feliz porque tem um lugar para viver. Mas pega pessoas de vários bairros de Vieira, de Caleme, de Meudon, de Bom Sucesso, agricultores familiares, e foram tirados do seu território. Claro que a pessoa que precisa, ela vai querer, ela vai receber porque é o que ela tem. Mas as pessoas não precisam ser olhadas de cima para baixo. Elas precisam de respeito. E respeito é entender que aquele território da Ilha do Caxangá tem espaços ali que hoje estão abandonados, há décadas abandonados, que poderiam sim servir de habitação de interesse social na nossa cidade. É muito bom a gente falar desse boom imobiliário que acontece aqui. Mas é para quem? Quem consegue acessar esses imóveis? Bom, e além de não ter sido a primeira vez que esse assunto foi discutido na Câmara de Vereadores, 10 anos atrás, em 2015, o governo municipal, na época o prefeito Márcio Catão, fez a doação de um terreno para a construção desse sonhado edifício, desse sonhado condomínio para atender as famílias da Ilha do Caxangá. Buscamos aqui nos arquivos do Jornal Diário de Teresópolis, que tem um acervo sensacional sobre a história de Teresópolis, e resgatamos alguns momentos dessa discussão, da criação de uma área para atender a essas famílias da Ilha do Caxangá. Olha só, alguns dos jornais da época. Em 2014, houve um grande alagamento que afetou a Ilha do Caxangá, e de 2014 em diante começou a ser discutida essa ideia, inclusive com a participação da AVIT. Você vê o Cláudio, que era representante da AVIT, Cláudio Carneiro, à época, representante do INEA, da Secretaria Municipal de Defesa Civil, o André, era o secretário de Meio Ambiente do município, e do Ministério Público, inclusive para a desapropriação dessa área que fica ali próxima à Ilha do Caxangá, mais para o outro lado, mais para 40 casas, mais ali vizinha à Ilha do Caxangá. Inclusive o padre Jorge, à época, estava na igreja de Santo Antônio, no Alto, e foi apresentada a área, foi discutida, olha só, a capa do diário de 2015, essa capa é do comecinho de 2015, mostrando que o Ministério Público e a Prefeitura haviam vistoriado vários terrenos lá na região do Caxangá
para atender justamente essas famílias aí residentes na ilha e acabar com esse sofrimento. Já cada verão ficar a preocupação se o rio vai subir, se vai tomar as casas, se vai perder móvel, se vai perder eletrodoméstico, além do pior, que é o risco de vida. Aí no fim do ano, desse mesmo ano de 2015, o prefeito Márcio Catão assinou aí esse documento oficializando a doação de um terreno ao município, aliás, do município, né? A AVIT, que é a Associação das Vítimas das Chuvas de Teresópolis, foi criada lá para atender a tragédia de 2011, mas continuou operando na causa por muito tempo. É um terreno lá na própria localidade, 1.190 metros quadrados, seriam construídas 40 unidades habitacionais e a prefeitura, na ocasião, doou o terreno e seria buscado recursos aí do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal para fazer a construção desses imóveis. Só que, caso você não lembre, o que aconteceu depois, né? 2014 em diante. Começou caça prefeito, sai prefeito, faz nova eleição e resultado, ficou apenas a doação do terreno no papel e os moradores da Ilha do Caxangá continuaram na mesma situação. Também na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, a vereadora professora Amanda, falou sobre a importância de destinar aí o município a receber recursos do PAC, recursos do governo federal, de destinar parte desses recursos para atender justamente a Ilha do Caxangá. A gente tem previsionado 40 milhões para ser enviado do governo federal para trabalhar com encostas no município. Faz parte do PAC 4, isso já está viabilizado e selecionado. Eu acho que pode ser uma sugestão à equipe de projetos especiais da Prefeitura que destine parte desse valor para fazer um trabalho também de prevenção ali na região da Ilha do Caxangá, onde a gente possa, para além de garantir a moradia digna que o senhor traz na sua moção, que a gente também faça uma forma preventiva de evitar que, mesmo com moradias dignas, a gente tenha o problema da curva do rio, porque ali é uma questão geográfica que vai sempre incidir em questões de transbordamento, como outros pedaços também do nosso município e do ciclo do nosso rio. Então, geograficamente, existem pontos que prevêem mais incidência desse tipo de transbordamento e lá, infelizmente, né, pela questão geográfica, é um desses pontos. Então, fica como sugestão também ao Executivo para a equipe de projetos, né, especiais da Prefeitura. Observe nesses 40 milhões que já estão pactuados pelo governo federal a serem destinados para o município para trabalhar com as encostas, que parte deles sejam também dedicados a tratamento e prevenção ali da geografia da Ilha do Caxangá. Do Caxangá, vamos ao bairro do Rosário. O pedido de ajuda é do pessoal do Lar Tia Anastácia, né, essa instituição tão importante que atende a crianças e adolescentes dessa comunidade, e a preocupação deles em relação, olha só, um enxame de abelhas em uma residência próximo, ali você vê ao fundo aí o Lar Tia Anastácia, na rua Otto de Alencar, no Rosário, e ali ao lado do lar, esse grande enxame de abelhas aí. Desviaram essa imagem para a gente agora no período da tarde, preocupados aí com o que pode acontecer com a criançada e pedindo ajuda. Então você que é apicultor, você conhece alguém que vai poder ajudar o Lar Tia Anastácia, rua Otto de Alencar, no bairro do Rosário. Teresopolitanos continuam sendo vítimas de golpe nessas vendas aí, nesses classificados virtuais. Preste atenção na reportagem do Luiz Bandeira. Quem costuma comprar ou vender produtos através das redes sociais, nos chamados marketplaces, devem ficar muito atentos. Têm sido frequentes os casos de golpes usando publicações nesses locais, com estelionatários replicando anúncios reais com preços bem abaixo dos praticados no mercado para atrair as suas possíveis vítimas. E ainda casos de golpistas que demonstram interesse em produtos anunciados, mas que na verdade pretendem mesmo obter alguma vantagem indevida sobre vendedores que anunciam nestes sites. Na tarde de ontem, por volta das 17 horas, 2 homens aplicaram um golpe contra um rapaz que
que havia anunciado sua moto Honda CBX Twister ano 2008 preta no marketplace local. O crime ocorreu no local de trabalho do proprietário, na região de Vieira. Aproveitando-se da distração do dono da moto que estava focado no trabalho, os golpistas enganaram a patroa dele, uma idosa, afirmando que já haviam realizado o pagamento via Pix e que o proprietário da moto havia autorizado a entrega do veículo. Assim, a moto foi levada pelos criminosos. Agora a Polícia Civil está investigando o caso, que foi registrado como furto mediante fraude. O interessado em realizar um negócio pela internet deve ficar atento. Por exemplo, um carro Volkswagen Saveiro ano 1997 está sendo anunciado em 3 cidades e estados diferentes, por um valor muito abaixo do normal, cerca de 50% do valor registrado na tabela FIPE para um veículo desse modelo. A advogada Filomena Medeiros quase se tornou mais uma vítima de um golpista que se passava por um interessado em um móvel que ela havia anunciado no marketplace. Desconfiada de que se tratava de uma tentativa de golpe, Filomena decidiu não prosseguir com a negociação e fez questão de registrar o ocorrido na delegacia. Ela alerta que todos devem estar cada vez mais atentos às negociações realizadas pela internet. Veio uma pessoa interessada na parte dos anúncios, pedindo uma informação sobre a cristaleira, ele de nome Pedro, tá? E falou que tinha interesse, mas só que ele não tinha esse dinheiro, que é o valor de R$500, inteiro. Poderia passar para uma outra plataforma, que ali ele teria acesso numa situação mais delicada a nível financeiro, poderia pagar em suaves prestações. E nesse momento aceitei, né, porque o meu interesse é desfazer da cristaleira no momento, e no momento que ele passa para uma outra plataforma, eu percebo, né, numa situação que estava desconfortável em relação ao pagamento. Porque ele fala assim, olha, eu vou fazer o pagamento na sua conta, mas você precisa validar em outra plataforma. Aí eu já fiquei um pouquinho, né, atenta. Ainda bem que ele não conseguiu concretizar. Eu não dei a minha cristaleira. A cristaleira ainda está comigo. Então, Filomena, você percebeu a tempo, não é isso? Pelo que eu estou entendendo, você percebeu a tempo e foi investigar quem era a pessoa que estava comprando para ver se de fato ela tinha condições de comprar a sua cristaleira, não é isso? Exatamente. A pessoa que estava comprando já não era mais uma pessoa física, Pedro é sim uma pessoa jurídica, né? Porque quando começou a transação apareceu uma pessoa jurídica, né? Então você não é o Pedro, né? E você estranhando, então você resolveu não fazer a entrega do seu bem, né? Perfeito, perfeito. Quando houve essa mudança da plataforma e a mudança de pessoa Pedro para um CNPJ, eu falei assim, não, aí já a situação já ficou diferente do inicial, né? E o perfil que estava te procurando, que entrou em contato com você... Muito agradável. Nossa, é excelente, uma pessoa, inclusive colocou o nome do bairro aqui, que é importante colocar, que tinha uma empresa na Barra. Você vê que, né, uma pessoa daqui, né, falar o nome Barra, né, o nosso bairro aqui, um dos nossos bairros. Então ele se apresenta como uma pessoa interessada. O perfil dele sumiu depois? Sumiu. O perfil dele sumiu, né, e assim, desapareceu, né. O que fica de alerta então para você depois disso tudo? Muito cuidado como fazer a transação. Hoje é um valor de 500, mas se você colocar um zero, não fica 500, fica 5.000, né? Várias pessoas, às vezes, nem fazem uma denúncia, nem procuram a delegacia por constrangimento, por vergonha, né? Mas é importante levar público, né? O que está acontecendo em fatos isolados, que não são isolados, de repente já está acontecendo na nossa comunidade aqui, né? na nossa cidade, né? As pessoas ficam constrangidas, mas eu não tenho constrangimento nenhum de alertar as pessoas que nós estamos vivendo hoje, é uma realidade, né?
né, do pagamento em Pix, pagamento digital, né, e temos que ficar muito mais alerta do que nós já somos, né? Muita atenção na hora de comprar e vender, né? Realmente o celular aí, a internet veio para facilitar muita coisa, inclusive a vida da bandidagem. Mais uma atleta de Teresópolis em destaque, dessa vez no judô. É uma aluna da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a Vanessa Peixoto, que no fim de semana participou do Circuito Regime de Judô, competição organizada pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, e a Vanessa foi campeã na sua categoria. Ela foi treinada e apoiada pelo sensei Fernando Silva, que é professor de judô na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Educação, atenção aí você que é pai ou responsável por uma criança para a segunda chamada da Secretaria Municipal de Educação, né? Aquelas vagas aí de quem nunca fez a primeira chamada, né? Não cumpriu aí o prazo previsto, nem a documentação, aí sobraram algumas vagas e agora saiu a segunda chamada da pré-matrícula para creches e centros infantis. Até sexta-feira, dia 11, diretamente lá na unidade de ensino onde a criança tiver sido alocada. Os documentos são esses aí, ó, xerox do cartão de vacina, 3 fotos 3x4, laudo médico no caso de estudantes portadores de necessidades especiais, xerox da certidão de nascimento, número do NIS, CPF do responsável na xerox, identidade e também o comprovante de residência. É direto na escola, né, na creche ou no CMEI, na unidade de ensino, mas se você tiver alguma dúvida, vá diretamente na Secretaria de Educação, que fica aqui na rua Carmela Dutra, naquele antigo fórum, né, lá na Carmela Dutra, aquele predinho lá, é a Secretaria de Educação de Teresópolis. Cultura de Raiz, né, foi adiado no domingo, seria agora no domingo que passou, mas por conta da chuva, é no próximo domingo aí o Cultura de Raiz especial em homenagem aos 16 anos do projeto. Então aí, domingo dia 13, 10h30 da manhã, lá na Casa de Cultura Adolfo Bloch, essa edição especial, além de músicos aí, o músico raiz, né, o músico do interior, com seu trabalho sensacional, tem bolo de fubá e outros quitutes dessa culinária, mas é preciso chegar cedo, né? Acaba rapidinho, né? Quem vai perder um bolinho de fubá com café? Cultura de Raiz, domingão aqui em Teresópolis. E falando em evento, vamos agora saber sobre mais uma edição da Via Sacra com a Maria Eduarda Maia. A Via Sacra, encenada há 11 anos pelo Instituto Saber, retrata os últimos momentos da vida de Jesus Cristo, sendo reconhecida na região serrana por sua dramatização da Paixão de Cristo. O projeto começou no sítio São José, no bairro de Quebra-Frascos, e chegou aqui na Praça da Matriz de Santa Teresa. A Via Sacra, ela conta a história da parte da Via Sacra, quando Jesus Cristo ele passa por todo aquele caminho, ele acaba sendo açoitado por inúmeros guardas, inúmeros soldados pretorianos, soldados romanos. Então, assim, o que acontece é ele passando por todo aquele despojamento, toda aquela situação. Então, assim, o que hoje a população precisa ver e entender é que a gente precisa de muita esperança, e todo mundo que vem assistir essa peça com certeza acaba encontrando um novo caminho, acaba sendo ajudado. Muitas pessoas que assistem esse espetáculo gostam bastante e sempre voltam no ano seguinte. Então eu tenho certeza que esse ano você vai gostar bastante a ver esse espetáculo maravilhoso, espetáculo de fé que vai unir muitas famílias, e quem estiver lá também vai gostar muito. Agora falando um pouquinho sobre a parte técnica do teatro. Quantos atores são? Quais são os cenários? Bom, a Via Sacra hoje nós temos 77 atores e 83 personagens, divididos em 7 palcos, né? E nós teremos também cobertura para o público e com várias novidades para essa montagem de 2025. A produção está se preocupando principalmente com a questão da chuva. Então nós preparamos com muito carinho uma tenda galpão que pode abrigar até 1.000 espectadores. A Via Sacra, que é o maior espetáculo da região serrana, um espetáculo de amor, paz, fé, e com certeza é uma coisa que a população está precisando muito ultimamente, que é a fé no próximo, e com certeza, tenho certeza que você vai gostar bastante nos dias 11, 12
e 13 de abril, às 8 horas da noite, na Santa Teresa. Venha! Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, rapidamente aqui na barrinha de notícias da casa ou nas redes sociais Facebook ou Instagram. Detalhadamente no site que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!